Olá, boa noite. Tudo bem, querido casais? Voltamos mais uma vez. Eu sou a Priscila do Cristiano. Eu sou o Cristiano da Priscila. Hoje nós queremos falar um pouquinho de nós também. Falamos do nosso casamento, da nossa aliança, mas estamos casados já há 11 anos. Nosso namoro foi até rápido. Nós nos conhecemos em julho de 2010. Eu não podia namorar, eu tinha uma aliança de espera. E nesses 6 meses foi difícil, nós lutamos e vencemos. Quando essa aliança terminou, o Cristiano me pediu em namoro. Foi dia 5 de dezembro, nunca vou esquecer. Foi num domingo. E nós começamos a namorar. Depois ficamos noivos na Semana Santa do ano seguinte, em 2011. E outubro de 2010, na verdade. 2010 nós nos casamos. Então, nos conhecemos em 2009. Em 2010 nos casamos e assim, com todo o milagre de Deus. Não tínhamos dinheiro, eu tinha acabado de formar, começando a trabalhar, mas Deus nos abençoou, porque Deus escolheu a selar a nossa aliança, porque nós tínhamos esse compromisso com Deus. E temos vivido diariamente juntos, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias e tristezas, na saúde, na doença. E até que a morte nos separe, seremos assim, ou até que Jesus volte. Bom, fiquei feliz de saber que foi inesquecível, né? Foi marcante para ela. Isso não esqueça não. Nosso casamento tem sido, eu acho que como todo casamento, desafiador. Acho que todo mundo passa por oscilações durante o período da vida, mas estamos aqui com a graça de Deus, com a presença de Deus. Estamos aqui há 10 anos, na verdade, né? 11 anos juntos e 10 anos casados. Mas dentro disso tudo, nós passamos por situações que exigem muito da gente sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre o perdão. Acho que todo mundo alguma vez foi magoado, magoou, falou algumas coisas que entristeceram, que machucaram, mas o perdão sempre tem que ser fundamental no relacionamento, né? O perdão ele deve ser a nossa principal característica como cristão, deve ser o perdão. Nós, na verdade, nós somos o maior exemplo de que fomos perdoados, né? Que Jesus se entregou na cruz por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, justificados e pudéssemos estar aqui hoje. Então, dentro do casamento é fundamental que a gente entenda, tenhamos um coração perdoador, tenhamos um coração misericordioso. Porque muitas vezes nós vamos magoar o nosso cônjuge, nós vamos ser magoados também. Mas o que vai mudar, o que vai fazer com que cada vez mais nós nos unamos no nosso casamento, é a capacidade que tenhamos e o coração que nós temos, que é um coração perdoador, né, amor? E vamos voltar lá e vamos pensar o seguinte: é fácil falar de perdão? Falar o conceito perdão não é fácil? Vamos pegar um dicionário. Hoje está mais fácil ainda, a gente pode pôr no Google, não precisa nem buscar os livros. Vamos colocar o perdão e vamos falar fácil assim. O que é perdão? É conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida indulto. Mas e vamos falar sobre a prática do perdão? É a parte mais complicada. Falar do perdão é fácil. Vamos pensar um pouquinho no dia a dia, né? A gente conversando agora eu perdoo fácil. Não, eu não perdoo fácil. Nós estamos falando, e no praticar? E o dia a dia? Como o Cristiano disse, nós não vamos esquecer em momento nenhum aquilo que Jesus já fez por nós. Jesus já nos perdoou numa cruz e nos ensinou através do perdão dele a praticar tudo isso. Então, por que é tão difícil, né? É um ato muito difícil da gente fazer, né? Porque nós temos como característica como ser humano
nós temos muita facilidade de julgar, né? Nós temos muita facilidade de poder criticar, de poder fazer conjunturas, de poder formar na nossa cabeça algo que faz com que tenhamos legitimidade de poder criticar, de poder julgar os outros. Tem um texto em Mateus capítulo 6, 14 e 15 que diz: perdoardes aos homens os nossos pecados e as ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Esse texto mostra pra gente que, na verdade, parece que está intrínseco aqui a lei da semeadura, né? Nós perdoamos, seremos perdoados, nós precisamos do perdão, nós dependemos do perdão, tanto do perdão de Jesus, como do perdão do nosso cônjuge, dos nossos amigos, daqueles que nós magoamos. Mas nós sempre guardamos ressentimentos, né? E engraçado que os ressentimentos que a gente guarda são justificáveis. Nós temos muita facilidade também para justificar por que não perdoar. Poxa, mas ele faz sempre. Poxa, mas ele foi muito grosso. Poxa, mas toda hora. Sempre nós temos uma justificativa para isso. Mas quando somos nós que magoamos ou que precisamos do pecado, nós insistimos que as pessoas precisam entender que nós somos falhos. A impressão que dá é uma coisa que eu tenho sempre comigo. As pessoas não gostam que a gente seja perfeito, né? Quando a gente quer passar como se a gente fosse perfeito, as pessoas não gostam. Mas ao mesmo tempo parece que as pessoas não admitem que a gente não seja. Né? Não, você precisa ser, você tem que ser, você errou, você falhou. E isso gera uma dificuldade tanto de pedir perdão como de perdoar. Né, amor? Mas o perdão é um mandamento. Não podemos esquecer quando Jesus nos ensinou a orar, que ele deu o exemplo da oração, e lá em Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Será que podemos repetir esse versículo com tanta certeza? Também perdoamos aos nossos devedores? É um mandamento de Deus, na Bíblia Deus ensina isso para nós, que é sobre o perdoar. E se a gente não sabe perdoar o próximo, Deus também não nos perdoa. Olha quão difícil é isso e quão complexo é isso, porque como que eu falo, não, eu não quero perdoar o meu próximo, o meu cônjuge, os meus filhos, mas Deus vai me perdoar. Não, então eu não erro, eu não peco, porque precisamos do perdão de Deus diariamente. Então, por que não perdoar o nosso próximo, o nosso cônjuge diariamente? Porque errar, nós vamos errar sempre. Às vezes a gente erra a mesma coisa repetidamente. Então, é importante a gente lembrar disso com esse relacionamento com Deus. Deus nos perdoa, então precisamos perdoar o nosso próximo, porque é um mandamento. E não perdoar nos mantém escravos desse próximo. Não, o Cristiano errou comigo, o meu cônjuge errou comigo, eu não vou perdoar. Sabe quem mais sofre com tudo isso? Sou eu. Eu carrego esse peso de não liberar o perdão. Isso para a minha vida. Isso faz com que as promessas de Deus bloqueiem tudo que vai chegar em mim. Minha oração não vai chegar a Deus, as bênçãos não conseguem chegar mais em mim, e nem a minha intimidade com Deus já é mais a mesma, porque eu não consigo obedecer o mandamento que é o do perdão. Uhum. Não é mesmo? Quando a gente decide perdoar, é uma coisa importante, né? A gente abre mão das reivindicações. Quando eu decido perdoar porque é da minha natureza, é do meu coração perdoar. Eu não preciso mais reivindicar justificativas, eu não preciso mais reivindicar que a pessoa se humilhe para mim ou que tenha necessidade de vir até mim pedir perdão. Eu decido perdoar. Quando Jesus veio para nos perdoar, ele já veio decidido a nos perdoar. A única coisa que ele queria que reconheçamos que precisamos do perdão, né? Nós precisamos nos arrepender? Sim, mas independente
de nos arrepender individualmente, Jesus veio e perdoou a todos nós, né? Ele liberou o perdão sobre nós e hoje nós somos perdoados por isso. Nós precisamos ter essa capacidade também de perdoar sem a necessidade muitas vezes da pessoa chegar até nós e se justificar e pedir perdão. Nossa, não, eu perdoo. Se a Priscila está realmente arrependida, então ela pode vir conversar comigo que eu perdoo ela. Não, parece que tem que ter um ritual para isso, né? Mas o perdão é muito mais do que isso. O perdão, na verdade, é uma iniciativa minha, é uma decisão minha. Eu não posso guardar ressentimentos, eu não posso, principalmente com o meu cônjuge. Se eu me tornei com ela uma só carne e eu não a perdoo, e eu coloco esse jugo sobre ela, eu estou colocando sobre mim. E dentro do meu casamento eu estou gerando divisão. Porque eu não estou conseguindo estreitar o relacionamento com a minha esposa. Porque eu não perdoo ela por algo que ela fez por mim. Mas à noite eu dobro o meu joelho no chão, agradeço a Deus pelo dia que eu tive, perdoo os pecados que eu cometi. Sendo que um dos pecados que eu cometi foi exatamente não perdoar minha esposa por algo que ela fez para mim, ou perdoar alguém que me ofendeu na rua, ou no trabalho, ou em algum lugar assim. Hoje nós estávamos conversando, falando sobre perdão, quando nós estávamos nos preparando, e lá em Mateus 18 a gente estava conversando sobre uma história que Deus conta, sobre que Jesus fala sobre o rei que perdoa uma dívida muito grande, e esse servo sai e não perdoa a dívida do seu conservo. Aí nós estávamos conversando porque a Bíblia fala sobre um perdoar 10.000 talentos e o outro falar sobre denário. Mas assim, estávamos nós dois conversando e vamos fazer as contas. O que seria esses 10 talentos? Eu não quero fazer conta com vocês, é só para a gente entender uma coisa. O rei perdoa uma dívida de em torno hoje, atualmente, de uns 553 milhões de reais. E o seu servo não perdoou o conservo uma dívida de 3.000 reais. Eu só queria entrar nessa matemática, o Cristiano ficou olhando para mim assim, por que você vai fazer conta agora falando de perdão? É porque às vezes a gente não consegue perdoar um pouquinho, mas a gente também não esquece do grandão. São coisas que a gente ficou lá do início do casamento ou ficou um pequenininho assim lá guardado e ele vai se tornando tão grande dentro e aí é muito mais difícil liberar perdão. Ou senão, toda vez que a gente entra em discussão, mas você lembra aquele dia? Você lembra lá no passado que você fez isso comigo? E aí a gente não liberou perdão. Então a gente não reconheceu que houve a liberação do perdão, não houve o arrependimento naquele momento. Então o pequenininho ou o grande que a gente precisa perdoar é sempre o mesmo. Não existe pecado e pecadinho para Deus. Existe o pecado, existe o perdão e aí existe uma multiplicação ainda bonita também na Bíblia, né? Que precisamos perdoar todos os dias. Não, a gente precisa perdoar em multiplicação para todo sempre. Mas nós mulheres temos essa qualidade. A gente não esquece muitas coisas ou a gente guarda lá no coração. E aí a gente precisa deixar esse coração ser tratado. É muito difícil. Eu quero falar agora como mulher para vocês, talvez aqui no cantinho, só nós duas agora. Vamos perdoar e vamos tentar esquecer? Vamos deixar essa ferida ser tratada? Vamos conversar? Olha, Cristiano, aquilo lá do passado, tem uma coisa que eu e o Cristiano já conversamos, eu tenho certeza que eu vou poder divulgar isso para vocês e ele não vai se sentir ofendido, que a gente já tratou isso em outros cursos, em outros momentos, né? Nós casamos dia 31 de outubro, fomos para a lua de mel. Na lua de mel, nós soubemos de uma proposta de emprego para o Cristiano ir para o Pará. Só que ele tinha que voltar na cidade natal dele para conversar. Nessa época nós morávamos em Brasília e ele precisou ir para São José do Rio Preto conversar com essa empresa que nos mandaria para Belém. Seria um momento maravilhoso para o nosso casamento, porque precisávamos passar esse tempo a sós, só eu e ele. Mas aí nós voltamos da lua de mel, era um feriado
e o Cristiano combinou de vir na terça-feira após feriado. O Cristiano pegou um voo para vir aqui para São José do Rio Preto no sábado. Falei, poxa, a gente acabou de casar, você já vai me deixar? Ah, mas minha mãe veio, minha família, mas eu não aproveitei meu casamento, né? Não fiquei com eles. Me deixou e veio para São José do Rio Preto passar o final de semana com a família dele. Era só o início, gente. E aí eu fiquei sozinha o feriado lá. Então, isso por muito tempo me deixou triste. E aí, nesses momentos que a gente estava falando sobre perdão, eu abri meu coração e falei, Cristiano, aquilo me magoou. Hoje eu falo com vocês com o coração muito livre, com o coração sem ressentimento, com o coração totalmente curado por Deus. Então não adianta a gente falar que perdoou. A gente precisa viver essas dificuldades que foram feitas, esses momentos tristes que aconteceram, as lutas, e isso não nos trazer ressentimento no coração. Isso precisa ser tratado. Às vezes é uma ferida que já tem aquela casca dura, grossa, e que aí o bálsamo de Deus precisa tirar essa ferida. Não sei se alguém aqui sabe como que cuida de uma ferida no hospital. Precisa limpar. É doloroso, é muito doloroso. Então precisa vir limpar aquela ferida, tirar tudo que é sujo, passar soro fisiológico, um gás naquele lugar. Imagina quanto dói, imagina a carne, imagina o coração agora. As emoções de algo que não foi perdoado. Então, que o Espírito Santo possa trazer na memória de vocês agora, neste momento, algo que foi deixado dentro do coração que precisa ser perdoado, para que vocês possam conversar. Vamos usar esse tempo agora que estamos tão próximos um do outro e lembrar de algo que precisa ser perdoado. Vamos deixar essa ferida ser exposta para que o Espírito Santo, para que o sangue de Jesus possa tratar e curar de uma vez por todas. Talvez não consigamos pedir perdão ou liberar perdão, mas eu peço que em nome de Jesus o Espírito Santo leve para vocês um espírito de perdão. Eu acho que vale a pena, antes de qualquer coisa também, se você reconhece que você tem dificuldade em pedir perdão, eu acho que na vida tudo são ações preventivas e ações corretivas, seja isso em qualquer área da nossa vida. Por que não então fazermos ações preventivas, tomando cuidado com o que a gente fala para o nosso cônjuge? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente conversa, como que nós queremos fazer com que essa pessoa entenda o que eu quero dizer. Eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu passo essa mensagem para ela, porque a gente precisa realmente tomar cuidado para que a gente não machuque essas pessoas. Se a gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente precisa, algum esforço a gente tem que fazer. Ou se esforce para pedir perdão, ou se esforce para que você tenha cuidado com o que fala. Isso tem a ver muito com o domínio próprio. A gente precisa tomar cuidado com as palavras machucam muito. Não sei se a gente tem outra forma de ofender alguém ou de machucar alguém que não seja com as palavras. As palavras é a nossa forma de comunicação, e comunicação no relacionamento é fundamental. Então que a gente tenha sabedoria para transmitir a mensagem, que a gente possa fazer com que o nosso cônjuge compreenda aquilo que nós estamos querendo dizer, para que a gente então não passe para esse estágio do pedir o perdão. Não que eu vou evitar pedir perdão, porque não, o pedir perdão faz parte do processo, assim como se arrepender também faz parte do processo, porque como se você fica ali retendo perdão para alguém e essa pessoa que te magoou, ela não entende que ela tem que pedir perdão para você. Então ela segue a vida dela normal. E você fica com aquele ressentimento. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, fala muito sobre a raiz de amargura. Que a falta de perdão gera raiz de amargura. Mas olha que interessante, gera raiz de amargura em mim e não na pessoa que me ofendeu. Então eu fico ali amargurado, ressentida, e esse ressentimento, ele traz uma dificuldade
em outros relacionamentos interpessoais. Eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu tive um problema com a minha esposa e eu estou com raiva e aí eu não vou sair de casa porque eu estou nervoso, porque eu estou bravo, e aí daqui a pouco isso gera uma discussão com outra pessoa porque eu estou machucado por uma discussão que eu tive com a minha esposa. Então isso vai gerando essa raiz de amargura, esse ressentimento. E a Bíblia nos ensina que nós não temos mais tempo para perder com ressentimentos. A gente não tem tempo mais para perder com amarguras, com dissabores da vida. Cada dia mais nós estamos caminhando para o nosso objetivo. O nosso objetivo é ir para a glória. Mas nós só podemos ser perdoados se nós perdoarmos os pecados daqueles que nos ofenderam, as ofensas daqueles que nos ofenderam. Claro que se arrepender faz parte do processo, mas eu não posso exigir que a Priscila se arrependa de algo que ela acha que ela não precisa se arrepender. Eu vou guardar minha necessidade de arrependimento para algo que eu machuquei ela. Eu preciso me arrepender das coisas que eu fiz, não exigir o arrependimento dela para mim. Porque se eu for depender de que ela se arrependa disso, muitas vezes ela vai chegar, vai pedir perdão mais pela necessidade que eu tenho de ouvir que ela se arrependeu, do que propriamente por ela realmente sentir que deve se arrepender. E o casamento, ele não é uma competição. O casamento, ele não pode ser uma competição de quem ama mais, de quem perdoa mais, de quem mais vezes abre mão, de quem mais vezes renunciou. O casamento, ele não pode entrar nesse nível de discussão. Poxa, de novo, nossa, mais uma vez, você me machucou de novo, você me magoou de novo, eu te perdoei, você lembra quando você fez determinadas coisas para mim, eu te perdoei. O perdão, como eu já disse, é abrir mão das reivindicações. Nossa, mas não tem como esquecer, porque você tem memória, mas você não pode conviver com isso. Você tem a escolha de não conviver com as lembranças que te machucam. É você se curvar diante de Deus e pedir para que Deus ajude, se você não tem capacidade de perdoar, peça para que o Espírito Santo te ajude a ter capacidade de perdoar. Assim como nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter capacidade de nos arrepender, de pedir perdão também. A gente não pode achar que pedir perdão para alguém é se diminuir. A gente não pode ter esse pensamento de que pedir perdão para alguém é me rebaixar. Não. No casamento, ou você quer ser feliz ou quer ter razão. Nós estamos pensando a mesma coisa, por isso que eu estou olhando para ele. Nós queremos ser felizes ou ter razão. E muitas vezes a felicidade ela independe disso. Para que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento dinâmico, brincalhão, engraçado dentro de casa. É uma boa conversa sempre. Faz diferença? Faz diferença você sair de uma discussão, não, vamos ter um assunto aqui sério para tratar. Você entendeu? Entendi. Que bom. E vai mudar o que para isso? Quando nós temos que olhar para o nosso cônjuge com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E o amor, ele não exige. Você não pode criar conceitos de amor na tua cabeça. Você não pode casar com alguém exigindo que ela oferte para você o que você conceituou na tua cabeça. Por isso que é preciso que você conheça definitivamente a pessoa que você vai casar, para você entender se aquilo que ela vai oferecer para você é o suficiente para você casar com ela. Se a forma que ela tem de demonstrar amor para você é o suficiente para você. Não para que depois você fique jogando na cara e tenha que pedir perdão. Tenha que se arrepender e pedir perdão. Será que isso é um relacionamento saudável? Ou perdoar só para não discutir mais.
Também. Né, os dois tiveram alguma discussão, alguma coisa. Às vezes o cônjuge tem algumas atitudes que machuca e o outro não sabe. Como que ele vai te pedir perdão? Como que ele vai saber que tem te machucado? A não ser por uma comunicação. Então, se tem alguma coisa também que não está fazendo bem no casamento, ou se está machucando, mas está no mais profundo do íntimo, a gente precisa conversar, a gente precisa ter essa sabedoria. E o que eu tenho aprendido com a Bíblia em relação a tudo isso é a gente precisa ter sabedoria para conversar. Eu aprendi com um pastor que nós precisamos primeiro orar para depois conversar. Eu sou uma pessoa que eu me fecho na hora das discussões. Eu calo. O Cristiano fica até um pouco irritado comigo porque eu não consigo pôr para fora. Eu penso antes, eu escuto ele, o que eu estou fazendo. Não é fácil perdoar. Porque é um orgulho, porque eu errei? Não, eu não errei, eu não erro, né? Não, eu me sinto humilhada se eu tiver que pedir perdão. Então, eu sempre oro antes, escuto tudo que a gente passa, oro, peço para que o Espírito Santo possa me dar palavras para conversar, que é o Cristiano estava falando. Às vezes a gente tem palavras duras naquele momento. Então, nada naquele momento seria agradável de falar. Então, ter paciência, ter amor, olhar o próximo com muito amor, o cônjuge com amor, com misericórdia. E falar, abra o coração, olha, naquele momento eu não consegui falar, ou naquele momento eu soube falar, né? Sim, mas isso me machucou, isso que você falou. Não, a sua atitude me machucou. Deixa eu te falar, todos os dias a toalha em cima da cama tá me machucando. Sapato sujo todos os dias no cantinho, eu já falei, isso também me machuca. A gente não pode pensar só em coisas graves, nós precisamos pensar no dia a dia, né? Nós não estamos aqui convivendo todos os dias, agora nessa pandemia. Tem alguma coisa nesse dia a dia que tem me machucado? É preciso falar. O outro, do outro lado, precisa ter um coração também de ouvir. Ouvir aquilo, às vezes entender o que está acontecendo com o seu próximo, colocar no lugar do outro para que haja liberação de perdão. Eu preciso perdoar, ele precisa falar que está machucado, e do mesmo jeito que o liberar o perdão, também pedir perdão, o liberar o perdão, né? A gente está falando aqui, você tem que pedir perdão, peça perdão, mas se eu liberar o perdão, beleza, o Cristiano me pediu perdão, tá bom, vou tirar a toalha e não vou fazer mais, vou guardar a toalha agora todos os dias depois do banho. Mas eu tenho liberado o perdão? Tá bom, vamos ver até amanhã. Então eu não liberei perdão, eu não confiei nele. O liberar o perdão é confiar que aquilo que aconteceu passou, acabou. O passado, Deus já nos perdoou, por que nós vamos ficar remoendo algo do passado? A Bíblia fala que todas as ofensas, Deus nos perdoou. E o que ficou no passado, Deus não se lembra mais. Por que nós deveríamos lembrar? Se for uma lembrança para que possamos ensinar o próximo, ou se for uma lembrança que ainda nos traz paz, tudo bem, mas aquilo não pode nos machucar mais de nenhuma forma. Senão não houve liberação de perdão, não houve arrependimento e a ferida está aberta. E é um processo também, né? Geralmente quando acontece essa reconciliação, esse perdoar, né? Nós temos o hábito de não aceitar mais que essa pessoa cometa de novo o mesmo erro. Porque a gente volta e fala assim, tá vendo, você está fazendo de novo. Quando nós temos um coração perdoador, nós temos a facilidade e a capacidade de liberar o perdão. Mas nós temos a maturidade necessária para entender que essa pessoa precisa passar pelo processo de amadurecimento. Nós temos que ter essa maturidade de aguardar o tempo de maturidade do outro. Porque nós estamos falando de uma característica que ele traz com ele
ou de que ele falou nesse momento, ou fez um comportamento nesse sentido. Mas a gente perdoa e não aceita mais. Né? A gente não aceita mais que essa pessoa cometa de novo esse erro, porque a gente traz à memória esse erro que ele já cometeu outra vez. E aí a gente joga na cara, tá vendo? De novo. Tá vendo? De novo. Eu te perdoei, mas você está fazendo de novo. Você não muda. Calma, nós precisamos dar tempo. Nós precisamos entender o processo. Assim como Jesus nos trata, assim como Jesus trabalha em nós, assim como a própria Bíblia diz que toda promessa passa pelo teste do tempo, isso também serve de nós para o nosso próximo. Nós precisamos dar tempo para que esse processo amadureça. Não adianta a gente falar, eu te perdoo agora, mas eu não faça de novo. Nós temos muito hábito de falar isso para os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 5. E engraçado que a gente tem esse hábito, né? Olha, não faça de novo. Se você fizer de novo, mas ele vai fazer. Mas ele vai fazer. Ou a gente entenda que o processo de aprendizado leva tempo para se consolidar, ou nós vamos continuar sofrendo com isso. Nós vamos continuar nos irritando com algumas situações, porque isso é relacionamento interpessoal, não tem jeito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter compaixão, ter misericórdia, ter graça com as pessoas que nos machucam. Não adianta eu perdoar e não aceitar mais. Olha, quando eu perdoo, eu aceito que isso é uma fraqueza e eu te dou tempo para que você aprenda com isso. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Nós precisamos dar tempo para as pessoas. Alguns conseguem aprender observando os outros, outros precisam passar pelo processo. Nós, assim como nós pedimos misericórdia de Deus para que Ele nos trate, para que Ele possa tratar o nosso caráter, para que Ele possa trabalhar em nós, nós precisamos também ter esse mesmo espírito que a gente pede para Deus, que nos dê para com os outros, que a gente olhe as pessoas da mesma forma com que Jesus olha para nós, com um olhar de misericórdia, que Ele nos dê tempo, que Ele vai nos perdoando de glória em glória, para que a gente possa ir nos aperfeiçoando, assim como Jesus nos aperfeiçoa. Nós precisamos dar tempo que as pessoas se aperfeiçoem também. Nós precisamos, eu gosto de dizer que assim, não é demérito nenhum você tomar a iniciativa da reconciliação, mesmo que você foi o ofendido. Mesmo que você foi o agredido verbalmente, né? Você, não é demérito nenhum você chamar o teu cônjuge e você iniciar o processo da reconciliação. Quantos de nós não magoamos, machucamos, entristecemos o Espírito Santo? Mas Ele é pronto para se reconciliar com a gente. Ele é pronto para nos abraçar. Ele é pronto para entender que nós somos falhos, imperfeitos. O engraçado é que nós confessamos para o Espírito Santo e para Deus que nós somos falhos, imperfeitos, incapazes, pecadores, mas só para o Espírito Santo. Para os outros nós não confessamos isso, não. Nós não aceitamos isso. Não, para os outros não. Eu confesso para o Espírito Santo, mas para os outros eu sou duro, eu sou difícil, eu sou complicado. É só para o Espírito Santo que eu confesso. Mas não é demérito nenhum a gente tomar a iniciativa da reconciliação, principalmente quando você entende que a reconciliação traz benefício para o seu casamento, fortalece o casamento. Você tem mais facilidade para você entender e perdoar, entender e compreender, e que você olhe para sua esposa e fale assim, olha, me machucou, me doeu, mas vamos orar, vamos pedir para que Deus não deixe essa raiz de amargura se perpetuar no meu coração.
E vamos pedir para que Deus também te dê sabedoria e discernimento para falar as palavras certas quando você quiser falar algo para mim. A gente não precisa... Eu disse isso até no vídeo passado, né? Pensa no que você... diga o que você pensa, mas pensa como você diz, como você fala. Você tem... escolha a melhor forma de fazer ser compreendido, para que você não machuque as pessoas, para que você não cause danos difíceis depois de reverter. Não é fácil realmente perdoar ninguém, assim como também não é fácil da gente pedir perdão. É algo que exige muito da gente, é algo que exige, talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós tenhamos na vida, é pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. É difícil pedir perdão porque você tem que estar frente a frente, né? O pedir perdão é difícil. É difícil porque você tem que olhar para a pessoa ali. É se humilhar, né, diante da pessoa. É ter o coração sempre humilde para falar, olha, eu errei e eu quero te pedir perdão. Parece simples, né? Mas o contexto deveria ser esse. Depois de conversar, de colocar o pontinho no i, é falar, olha, eu errei e eu te peço perdão. Eu não estou aqui para nunca mais errar, mas eu quero que você sempre tenha esse coração que perdoe. E eu falo que perdão é uma mão de mão dupla, é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que é difícil, né, falar, olha, eu estou me humilhando, te pedindo perdão, a outra pessoa também tem que ter o coração humilde para falar, eu te perdoo e aqui acabou esse assunto. Amanhã pode acontecer outra vez, até a mesma situação, mas não tem problema. De novo, a gente vai conversar, colocar um pontinho no i, tá resolvido, te peço perdão, mas eu também te libero perdão. O Cristiano falou, né, no vídeo sobre aliança, explicando sobre a relação, sobre o papel de Jesus com a igreja e do noivo, com o papel da noiva sendo a igreja. Imagina só, Jesus morreu há milhões de anos atrás e eu tenho certeza que eu peco na mesma situação várias vezes em toda a minha vida. E eu fico muito feliz porque Deus me perdoou todas as vezes. Então, por que não perdoar o meu cônjuge? Ele representa para mim o papel de Cristo. E Jesus morreu por mim naquela cruz e eu aceito o perdão de Deus e eu sei aonde recorrer quando eu erro. O Espírito Santo nos incomoda quando a gente erra, quando nós pecamos e a gente chega até Jesus, até Deus fala, olha, Deus, me humilho diante do Senhor e te peço perdão porque eu preciso do teu perdão. Senão, como que nós viveremos nessa terra sem a presença de Jesus? A cada pecado, nos afastamos de Deus. E a cada perdão, nós nos aproximamos de Deus. Então, isso acontece no casamento. A cada vez que eu não perdoo, ou eu finjo que perdoo, eu me afasto mais do meu cônjuge. Se há um perdão, essa aliança é renovada, nós nos aproximamos mais. Não precisamos ter aquele tempo, naquele momento. É igual o Cristiano falou, é um processo. Ninguém, assim, a gente não está falando que você fala, olha, perdoo, nossa, perdoo, acabou, nossa, ufa. Não, todo mundo sabe que a gente perdoa, mas ainda fica com aquele, olha, mas me dá um tempo para eu assimilar, isso é natural, isso é natural, principalmente quando essa conversa é logo após a ofensa. Você foi ofendido aqui e aí logo vai ter essa conversa para poder tentar solucionar esse problema. Mas o ideal é que a gente não, como eu disse, não perpetue esse sentimento de amargura dentro do nosso coração. Não deixe prolongar, não prolongue, não deixa que isso vai criando raízes, vai frutificando, vai crescendo, porque isso vai trazendo divisão dentro do casamento. Isso vai trazendo separação dentro do casamento. E aí você começa a contabilizar os danos que isso vai acontecendo.
em Marcos 11:25 diz: quando estiveres orando e tedes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Em Marcos 11:25 também. Quantos de nós, às vezes, viemos para a igreja no dia da ceia, e aí a gente, vamos lá, domingo à noite, mas no domingo à tarde ou de manhã a gente teve uma discussão feia com o cônjuge, nós não tivemos a capacidade de nos acertar ao longo do dia, e aí a gente vai ali, ó, né, magoado, machucado, não, mas eu vou ali, eu vou ofertar, vou dizimar, e Deus perdoe, quero que o Senhor perdoe a briga que eu tive com meu marido e tal, não sei o quê, sendo que você tinha que pedir perdão para o seu marido. Ele está dizendo aqui que você tem que ir até alguém. Não, ele não está dizendo, olha, peça perdão para mim por você ter ofendido o seu marido ou a sua esposa. Não, ele está dizendo, se acertem, vocês precisam passar por essa situação. Quem precisa desenvolver a capacidade de perdoar são vocês. Vocês precisam passar por esse processo antes de vocês virem a mim, para que eu receba a oferta de vocês. Que aí não há aquela oferta só depositada no gasofilaço, mas o perdão que foi obtido naquele processo antes é que vai ser a oferta agradável ao Senhor. Porque se nós não fizermos isso e formos lá e ofertar ou dizimar, nós estamos somente cumprindo um protocolo religioso. Nós não estamos tendo um coração cristão, um coração genuíno, para que Deus aceite a nossa oferta como aroma agradável às narinas dele. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos colocar em prática o perdão. Nós precisamos colocar em prática o arrependimento, para que a gente possa entender que isso é talvez o maior princípio que Jesus nos deixou, que é perdão, perdoar e seres perdoado. Esse talvez seja o grande desafio que nós temos na nossa vida, e talvez é um grande desafio que nós temos no nosso casamento. Talvez o perdão é um princípio ainda mais necessário do que qualquer outro dentro do nosso casamento. Fala-se muito da fidelidade no casamento, mas o perdão talvez seja o maior princípio que Cristo deixou para a igreja. E nossos votos hoje, a nossa mensagem que nós deixamos hoje é para que tenhamos um coração perdoador, para que olhamos para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, com um olhar perdoador, que o Espírito Santo desenvolva em nosso coração, um coração perdoador, para que a gente tenha a capacidade de liberar essas pessoas, para que essas pessoas não fiquem presas a esses laços diabólicos que possam, malignos, que causam divisão, que causam separação, que causam divórcios, que causam rompimento de amizades. A falta de perdão gera todo tipo de maldição dentro de um relacionamento interpessoal, e que nós oramos para que o Espírito Santo possa converter o nosso coração, um coração perdoador, que tira de nós todo o espírito de julgador, todo o espírito de juiz, mas que a gente possa olhar as pessoas com empatia, que a gente possa olhar as pessoas com amor, com graça, com misericórdia, para que a gente possa realmente ter um coração parecido com o coração de Jesus, que tire de nós todo o senso de acusação, todo o espírito de acusação, todo o espírito de ofensa, de agressão, mas que a gente tenha um relacionamento limpo, puro, saudável, que seja agradável primeiro ao Senhor, para que o nosso casamento também seja agradável a nós também. Amém. Nós queremos agradecer. Espera só, eu quero lembrar de vocês um detalhe muito
que veio à minha memória, que o Espírito Santo tem me mostrado aqui. Muitas vezes, talvez nesse processo, a gente deixa o nosso cantinho de casal ali, né? A casa toda, essa sala aqui é nossa. Mas aqui nós temos uma família também, nós temos 2 filhos. Mas lá no nosso quarto, na nossa cama, eu sempre falo que é o nosso cantinho sagrado, é onde nós temos mais intimidade, as nossas conversas. E muitas vezes casais que estão machucados um com o outro, ou nesse processo de, tá bom, eu te perdoo, mas me dá um tempo, e não dormem juntos. Isso não pode acontecer. Nós podemos irar, mas não podemos deixar o sol se pôr sobre essa ira. Então resolvam os problemas, resolvam perdoar antes disso. Durmam juntos, estejam juntos. Isso é muito importante. Muitos casais, eu tenho certeza que já fizeram, podem acontecer. Lembrem disso. Não deixem isso acontecer. Não deixe que o diabo separe vocês naquele momento, porque no outro dia já não dormiram juntos. Aquela raiva vai aflorando dentro de vocês. Outra coisa que precisamos lembrar aqui, nós estamos falando sobre o perdão de cônjuge, um com o outro. Mas tragam a memória de vocês, peçam para que o Espírito Santo traga a memória algo que precisa ser liberado, perdão, que não foi no casamento, mas algo que tem segurado você de crescer, de amadurecer. Se perdoar, estou falando do perdão próprio. Tem alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás, eu não me perdoo por isso. Não me perdoo, eu fiz isso e não me perdoo pelo que foi feito ou que fizeram comigo. Então precisa também ser liberado esse perdão, comigo mesmo. Nossa, eu não me perdoo por ter ido embora tão cedo de casa, poderia ter ficado mais com os meus pais. Estou falando de um exemplo meu. Assim, para que Deus traga a memória de vocês, algo que vocês precisam falar: Deus, eu errei, eu quero me perdoar por isso, mas eu quero ser livre. O perdão é liberdade. O casamento ter liberdade um com o outro, ter liberdade com os filhos. E outra palavra que eu quero falar nisso, só para a gente finalizar. Às vezes vocês vão falar: então me traga a memória, Deus, algo que eu preciso perdoar. Não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Eu já perdoei todo mundo. Mas tem uma palavrazinha importante: desapontamento. Às vezes a gente está desapontado com alguma coisa, com alguma pessoa, com o nosso cônjuge. Talvez não foi algo grave. Eu estou desapontada porque eu queria que meus filhos fossem de uma forma e eles não são. Estou desapontado com o filho, estou desapontado com o meu casamento. Então essa palavrinha também, o que traz a você um desapontamento. Isso precisa liberar perdão também. Amém. Obrigado por estar conosco. Mais uma vez, por estarmos aqui, por vocês estarem aí. Espero que a gente tenha conseguido transmitir uma mensagem que possa gerar frutos em vocês. E obrigado por compartilhar também desse momento com a gente. Estamos aqui sempre, todas as sextas-feiras, às 20 horas, mas temos os cultos também, online. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a página da igreja, assistam os cultos, não deixe de estar conosco. Estamos juntos e ao mesmo tempo separados, mas o corpo de Cristo está unido. Amém. E estamos juntos todo domingo, toda terça e toda quinta. Contamos com vocês. Amém. Aqui na Igreja do Nazareno, estamos com de portas abertas, se precisarem. Um beijo para vocês. Um grande beijo.